Muito bem, pessoal. Hoje temos convidados muito especiais para discutir um assunto que foi destaque aí em toda a imprensa nacional. Houve uma desinteligência grave entre um policial civil e um advogado. Para fazer essa discussão, do meu lado, dois ex-presidentes da Ordem e um deles, atual secretário de Justiça da cidade de Guarulhos. Do meu lado, o doutor Eduardo Ferrari. Seja bem-vindo, doutor Ferrari. Olá, Roberto. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Uma boa noite. Boa noite também aos nossos convidados, doutor Ayrton e doutor Lucas. Muito bem, doutor Ayrton Trevisan foi presidente da Ordem dos Advogados de Guarulhos, advogado renomado, e atualmente é secretário de Assuntos Jurídicos aqui da segunda cidade mais importante do estado de São Paulo. Mas hoje, exclusivamente, ele está aqui como ex-presidente da Ordem e como advogado. Seja bem-vindo, doutor Ayrton. Boa noite, Roberto Samuel. Boa noite, meu presidente Eduardo Ferrari. Boa noite ao seu público aí do Tribuna Livre. Muito bem, já estamos em contato, Matheus, com o doutor Lucas. Muito bem, doutor Lucas Lima, seja bem-vindo ao programa Tribuna Livre. Boa noite. Boa noite, Roberto. Boa noite a todos que estão acompanhando o programa. Boa noite também ao doutor Ayrton, ao doutor Eduardo Ferrari, que estão presentes aí. Bom, inclusive, esse caso teve até uma participação da OAB de Guarulhos, é isso, doutor Eduardo Ferrari? Sim, é verdade. O presidente Abner se mobilizou com uma caravana lá para Guarulhos e nós que compomos hoje o Conselho Seccional de São Paulo também fizemos uma caravana estadual. Então houve ali pessoas participando de todo o estado de São Paulo. O doutor Lucas estava lá e presenciou, né, doutor Lucas, todo aquele mundão de gente lá da advocacia presente, juntamente com a nossa presidente, Patrícia Vanzolini também, e uma série de autoridades ligadas à advocacia. Doutor Ayrton Trevisan, como é que o senhor viu esse caso, que foi bastante emblemático, doutor Ayrton? Olha, Roberto, na realidade nós estamos diante de um crime praticado por um agente público. O Dr. Lucas estava no exercício da sua profissão e no exercício da profissão o advogado nem sempre agrada as autoridades com as ponderações que faz. Batatais é uma cidade relativamente pequena, perto de Guarulhos, 50 e tantos mil habitantes, e esse policial agrediu o Dr. Lucas. A gente até teve lá com o pessoal de prerrogativa, mas não é nem questão de prerrogativa, né? Porque não está escrito na lei que o advogado tem o direito de não apanhar da polícia. É verdade. Né? Então, um crime vil, covarde, Dr. Lucas, um jovem advogado, combativo, e até onde eu apurei, o Dr. Lucas não é formado há muitos anos, está lá começando na profissão e é vítima de uma agressão dessa. É importante que a gente diga que a Polícia Civil não é isso. Nós temos aqui em Guarulhos um ótimo contato com o delegado seccional. Ele repudiou o que aconteceu, eu falei com ele, ele falou: me sinto envergonhado. E o ato que nós fizemos em Batatais, esse protesto que nós fizemos, tivemos daqui de Guarulhos o atual presidente, dois ex-presidentes, eu e o Ferrari. É um ato de defesa do Lucas e é um ato de defesa da vida do Lucas. A gente quer o afastamento desse policial da rua, que ele entregue a arma e não que ele seja beneficiado com a transferência de cidade e deixe o Dr. Lucas ainda à mercê desse tipo de gente. Doutor Lucas, por favor, nos conte o que foi que aconteceu, como é que chegou. Eu já dei uma olhada em alguns vídeos do senhor, já li alguns relatos, mas eu gostaria que o senhor resumidamente nos falasse o que aconteceu, o que aconteceu antes do que nos disse o vídeo, doutor Lucas. Então, Roberto, eu fui acionado, eu advogo há quase 8 anos aqui na comarca de Batatais. Eu tenho uma advocacia muito combativa. Na verdade, eu acho que a advocacia criminal ela deve ser mais combativa. Como muito bem pontuado pelo Dr. Ayrton, muitas vezes nós não agradamos as autoridades, porque nós necessariamente estamos ali defendendo, como nós mesmos, defendendo o direito de uma outra pessoa, que por muitas vezes nós precisamos nos impor para que esse direito, de alguma forma, valha ou
ou por muitas mesmo que a gente se imponha, não ocorre. Só que nós nunca pensamos que possa haver realmente uma agressão, como houve no caso aí, que eu não esperava, mas que acabou acontecendo. Eu fui acionado por um cliente, dizendo que o filho dele estava sendo acusado de furtos de objetos de veículos no pátio da polícia. Feito isso, eu me dirigi até a delegacia e, chegando à delegacia, verifiquei que o pai do meu cliente, né, que foi quem ligou, e o meu cliente estavam dentro da viatura. Eu cheguei até a viatura, né, tendo em vista que o meu cliente ele jamais é incomunicável, eu tenho total comunicabilidade com ele, isso é minha prerrogativa, é meu direito, e além de meu direito, que a gente precisa sempre deixar muito frisado, é que as prerrogativas do advogado, além de ser um direito nosso, é muito mais um direito do nosso representado. Então eu tenho esse direito de realmente chegar e conversar com ele a qualquer momento. Ele estava dentro da viatura, cheguei até ele e perguntei o que estava ocorrendo. Ele disse que eles estavam retornando ao imóvel. Eu disse, como assim retornando ao imóvel? Aí ele me explicou que anteriormente eles invadiram o imóvel, pularam um muro e encontraram objetos relativo a um delito de furto realizado por adolescentes, na verdade, dentro do pátio da delegacia. Ou seja, a prova primária, ao meu entendimento, já era ilícita, tendo em vista que houve uma invasão de domicílio sem um mandado de busca. Conversando com eles, eles falaram que eles estavam retornando até lá, tendo em vista que houve a informação pelo pai do meu cliente que se ele não retornasse, quem ficaria preso seria ele, e não o filho, mas que se ele retornasse e autorizasse a entrada dos policiais, o filho dele seria liberado conjuntamente com ele como responsável. Eu perguntei se ele autorizava a entrada, ele disse que não. E, obviamente, expliquei para ele que ele tinha todo o direito de não autorizar, tendo em vista que ali era o seu domicílio, era o seu asilo inviolável. Posteriormente a ele me dizer que não autorizava a entrada, eu questionei os policiais se havia mandado de busca para que eles fizessem aquela ação, para que eles estivessem praticando aquela diligência. E aí me informaram que não havia mandado de busca. Só que desde o início dessa diligência, eu já percebi que eu poderia ter problemas, porque até então eu nunca tinha participado de um flagrante onde desde o início eu fui aviltado, eu fui absurdamente insultado, porque desde o início eu já recebi um empurrão de um investigador, que não é o que me agrediu, me dizendo que eu só atrapalhava o trabalho da polícia, que eu estava ali só para tumultuar. Eu disse, não estou aqui para tumultuar. Inclusive eu tenho áudio disso, que não foi divulgado à imprensa, mas que está e será juntado ao processo que corre contra o investigador perante a corregedoria da sua classe. E conversando com os investigadores e sendo insultado a todo momento, eu disse que eles não poderiam ir até lá. Eles disseram que iriam mesmo assim. Eu falei, então eu vou com os meus clientes dentro da viatura. Eles me informaram que eles não autorizavam a minha entrada na viatura e que eu deveria ir pelos meus próprios meios. Porque eu sabia que durante aquele caminho, obviamente, haveria uma coação para que, de alguma forma, quando chegasse ao local, ele autorizasse a entrada. Não autorizando a minha entrada na viatura, eu não me insurgi com relação a isso. Fui com meus próprios meios. Nesse meio tempo, eu era chamado de advogado de bosta e outras palavras chulas de baixo calão que não vem ao caso aqui nem repetir. Eu fui até o local. Chegando ao local, eu questionei ao meu cliente novamente se ele autorizava a entrada, na frente de todos os policiais. E ele disse que não. Eu falei, então vocês não têm como entrar, porque se vocês entrarem, todas as provas colhidas, desde a prova primária, inclusive, que vocês escolheram aqui, vão ser consideradas nulas, de pleno direito, tendo em vista a ausência de mandado de busca. Feito isso, e somente por isso, e eu tenho a consciência muito tranquila de dizer que eu não estou mentindo, aumentando, ou de alguma forma omitindo uma vírgula sequer, porque foi exatamente isso que aconteceu. Ele veio até mim e falou assim, se você continuar, você vai encontrar. E quando ele me disse isso, ele me disse em um tom ameaçador. E eu, como advogado, eu não posso aceitar que nenhuma autoridade, porque as pessoas elas não entendem, mas dentro e no exercício da nossa profissão, nós somos equiparados.
em termos de hierarquia, a juízes e promotores. Não há hierarquia entre juízes e promotores dentro de uma audiência ou no exercício da profissão do advogado. E aí eu perguntei, eu vou encontrar o quê? Que inclusive é um vídeo que mostra que eu faço esse questionamento a ele. Posteriormente a isso, eu levei uma cabeçada. Ele colocou um dos joelhos no meu estômago enquanto eu ainda estava no chão, né? Eu levei uma cabeçada tão forte que eu saí da própria sarjeta até o asfalto. Fui ao solo, ele colocou um dos joelhos sobre o meu estômago, me enforcou com as duas mãos, enquanto um dos seus parceiros, que sabia, inclusive, que estava sendo filmado, pedia para ele parar, dizendo, para, Léo. Eu acho que essa não é uma atitude de uma autoridade de segurança pública para de alguma forma, apartar um desentendimento, uma agressão, enfim. E, porventura, ele acabou cessando as agressões naquele momento. Naquele momento eu ainda levantei e ainda continuei argumentando que eles não poderiam entrar. Feito isso, ele veio até mim, eu disse, inclusive, nos vídeos aparece que eu só digo a todo momento, eu estou somente fazendo o meu trabalho. Ele ainda me deu um empurrão, me jogou contra a árvore que tinha na calçada, me deu um tapa na cara, e nesse meio muitos insultos, como viadinho, como eu vou te matar, e ameaças de morte, enfim, me humilhando de todas as formas possíveis. Tá ok. Ainda assim... Pois não. Pois não. Conclua. Ainda assim, eu ainda me insurgi. Ele foi até a viatura. Ele disse que levaria meu cliente preso, já que ele não poderia entrar no imóvel. Eu falei, não, tudo bem, você pode estar dentro do seu direito, você acha que ele deve ser preso, isso vai caber à autoridade policial. E eu peguei meu celular e fui filmar. Quando eu fui filmar, ele verificou que eu estava filmando e veio até mim para tirar o meu celular. Que é um outro vídeo que existe aí, onde ele tenta tirar meu celular. Eu tô pelo meu celular aqui, então nem consigo mostrar, e ele acabou estragando, estilhaçando o meu celular na parte traseira totalmente. Eu queria uma avaliação do Dr. Eduardo Ferrari sobre esse caso que nós acabamos de ouvir, doutor. É algo inimaginável, né, Roberto? A advocacia, eu costumo colocar, né, que a advocacia é a maior defensora da Constituição Federal, a maior defensora do Estado Democrático de Direito, onde, na qualidade de civil, que somos todos, na grande maioria dos advogados e advogadas, nós temos munus público. O que significa isso? Significa que nós representamos o Estado, tão quanto os policiais, tão quanto os magistrados, tão quanto os próprios representantes do Ministério Público. E o que o Dr. Lucas enfrentou ali é algo que é surreal e que muitas vezes acontece. Não é a primeira vez que a gente se depara com situações dessa. Ocorre que as pessoas que ali estavam, e isso é uma tendência a acontecer cada vez mais, termos pessoas fazendo os registros com câmeras do que acontece, das ações, das intervenções. Prova disso até é que o Estado já determinou, o Estado, como eu digo, é o nosso governo federal e também os estados, unidades federativas, as câmeras corporais, para justamente cessar esses abusos. Imagina que se um advogado no exercício pleno da sua profissão, buscando fazer com que seja seguida a lei, sofre tudo isso, o que acontece com o cidadão quando não tem ninguém por perto? Quando eles não atingem o, entre aspas, objetivo deles, não é verdade? Os policiais estão dentro de uma cidade, onde tem uma comarca, onde tem um magistrado, está com o cidadão apreendido, faz um pedido para o juiz, vai despachar com o juiz, pega um mandado de busca e apreensão, não é? Mas não, na prática a gente acaba vivenciando isso. As cenas são deploráveis, assim, repugnantes, não é? Dantescas até, inimagináveis. E assim, além, o Dr. Lucas até fez referência que foi agredido por um outro policial, não precisaria. A inércia dos demais policiais em não conter o policial alterado já caracteriza a adesão à conduta dele. De todos ali os envolvidos. Eu também milito, Dr. Lucas, na área criminal e sei o quanto é hostil a chegada num fórum, quanto é hostil a chegada num local, quanto é hostil a chegada em uma delegacia de polícia. A gente tem que estar preparado. E o senhor aqui fica desde já consignado a sua preparação, todo o seu preparo como profissional em não reagir, que é muito difícil. Qualquer ser humano naturalmente reage. Sim. E ali, na minha opinião, deveria ter caído a delegacia inteira.
porque é um absurdo. Havia mais profissionais. Absurdo, teriam que ter contido aquele cidadão. E aquela contenção que se vê no vídeo momentânea é uma contenção que não é uma contenção real, porque se ele quisesse segurar o policial, ele conseguiria. Não é? A gente estava até conversando agora há pouco, no prévio aqui da entrada ao ar, é que contra o Estado, contra a intervenção do Estado, nós somos minoria, nós somos fracos, tanto é que existe uma lei, que é o Estatuto da Advocacia e a OAB, que coloca ali uma equiparação de força justamente para que o assistido, como disse bem o doutor Lucas, aquele que está sendo representado pelo advogado, possa nivelar todo esse rolo compressor que é o Estado. E aí a gente constatou tudo isso. Penso que a Secretaria de Segurança Pública vai tomar medidas enérgicas, a Corregedoria de Polícia vai agir, e se não agir, a Ordem dos Advogados do Brasil vai levar isso até as últimas consequências. A demissão desse funcionário público, após o devido processo legal, a apuração dos fatos, porque nós estamos diante do devido processo legal, certamente vai ser a conclusão de que ele deve ser demitido a bem do serviço público. Gustavo Henrique Vanzella nos acompanhando, Josiane Calegari, Ivan Calegari com a gente, Beatriz Freitas, Valdir Pinto, ele que é do empresário aqui de Guarulhos. Boa noite a todos. Manda um abraço aos doutores amigos Trevisan e Ferrari. Inspetora Adjomar, boa noite, Roberto. Um forte abraço a você e toda a equipe. Ricardo Rodrigues de França, uma boa noite para o doutor Ayrton e o doutor Ferrari. Celso Pinheiro, Beatriz Freitas e o inspetor ainda manda. Quero mandar um abraço especial para o Trevisan e aos doutores Ferrari e Dr. Lucas. Josival Queiroz com a gente. Sidão, o ex-funcionário, ex-diretor da Câmara, Sidney Gonçalves com a gente. Dr. Rodrigo Cunha, boa noite, Roberto. Hoje, com meus amigos exemplos em prerrogativas, um todo polido na fala, diplomata, meu amigo e sempre presidente Ferrari, o outro grande sempre, Ayrton Trevisan, sem papas na língua. Auro Alexandre Castro nos acompanhando, Vlamiski Vinato, Leonardo Costa dando boa noite, inspetora Adjomar, o Auro está mandando um super abraço para nós aqui. Quem mais aqui? Celso Pinheiro, boa noite ao senhor doutor Ayrton e doutor Ferrari. Mas os policiais, tanto civil e militar, Corregedoria deveria às vezes fazer alguma fiscalização junto a essas corporações, pois isso foi um abuso. E doutor Nelson Júcio nos acompanhando. Não consigo falar o nome de todos, mas já falei um pouquinho. Sua avaliação, doutor, sobre o caso? Olha, Roberto, isso que aconteceu é inimaginável. A gente fica pensando o que o cidadão comum não passa na mão de um mau policial desse. Porque se ele tem a petulância de agredir um advogado porque fundamentadamente se opôs à entrada, é porque está na Constituição, o lar é o asilo inviolável da pessoa. Só se entra com ordem judicial, não se entra desse jeito. Mas é comum não, acontece das autoridades, às vezes do judiciário, às vezes do Ministério Público, às vezes da polícia, entenderem a contestação do advogado como uma afronta pessoal. E nós só estamos defendendo nossos clientes. E o doutor Lucas não defende o crime que a pessoa cometeu. Perfeito. Ele defende o devido processo legal. O doutor Lucas não diz que era inocente, não diz que não aconteceu. Ele só disse, não entre na casa sem o mandado. Então nós estamos diante de uma situação lamentável. O doutor Lucas é jovem, perto de mim, né, doutor Lucas? Eu o achei bastante jovem, imaginei até que tivesse um pouco menos de tempo de advocacia. Eu completei 39 agora, dia 31 de maio, né? Então acho que todo mundo fica jovem para mim. Mas eu só tenho que te parabenizar, me solidarizar com você. Eu tenho um filho de 35 anos, que é nosso colega, não sei quantos anos você tem, talvez você tenha por aí, né? Tenho 30. 30, então tenho um de 32, então meus dois filhos, eu fico imaginando o meu filho numa situação dessa, fazendo o trabalho dele e sendo vítima de uma atrocidade dessa, uma covardia, porque já é covardia, porque a pessoa está armada. Sim. É covardia porque é uma autoridade, ou não é uma autoridade, representa uma autoridade mal, nesse caso representa mal a autoridade, mas representa uma autoridade.
Então você se sente coagido de todas as formas, porque você está diante de um policial, porque esse policial está armado. Tem uma equipe. Até para você se defender, se você quiser se defender da agressão, você tem receio, porque o cara está com uma arma na cintura. Então, isso foi de uma covardia sem fim. E como disse o Dr. Ferrari, ele tem direito ao devido processo legal. Mas a advocacia, a cidadania não espera menos da Polícia Civil que não seja o afastamento imediato, a entrega da arma, e para que não tenha risco dessa pessoa fazer mais nada do que fez. E eu tenho certeza, agora que aconteceu isso com o Dr. Lucas, que aparecerão outros casos de arbitrariedade desse policial junto à população de Batatais. Não tenho dúvida disso aí. Mas nós estamos vigilantes. Fiz questão, Roberto. Eu sou servidor público nesse momento, pedi uma licença não remunerada ao prefeito, não remunerada, para me descontar um dia de trabalho, para ir nesse evento que a OAB programou em Batatais, prestigiar o Dr. Lucas, prestigiar a advocacia e lutar para que o cidadão pobre da periferia não seja vítima desse tipo de ação policial arbitrária. Doutor Lucas, várias pessoas me perguntaram o seguinte, pediram para fazer a seguinte pergunta para o senhor. O senhor em algum momento abusou? O senhor chegou a petulante perante os policiais? O senhor já tem uma atitude petulante? Ou simplesmente o seu trabalho tem incomodado os policiais de lá? Essa é a pergunta que pediram para eu fazer para o senhor. Roberto, como eu disse no início, a minha advocacia ela é muito combativa. Então eu faço realmente, ou pelo menos tento, valer os direitos do meu cliente. Então talvez isso possa ser interpretado como um tipo de petulância, mas nunca houve da minha parte desacato, insulto, nada nesse sentido. Sempre agi muito estritamente dentro da legalidade. Inclusive, é uma situação onde no próprio boletim de ocorrência, que foi registrado por ele anteriormente, porque o boletim de ocorrência foi registrado por ele, eu dei declarações posteriores, ele diz que eu o insultei, que eu o xinguei. E o pior de tudo é que no final das suas declarações, no boletim de ocorrência, ele informa que não me agrediu. Então é o que eu faço a pergunta a todos que me questionam. Se houvesse um fio de cabelo suficiente, ou seja, um fundamento crível para que ele me levasse detido naquele momento, ele teria o feito. Com certeza. E ele não fez. Ele não fez porque ele sabia que não existia nenhum tipo de fundamento, porque não houve da minha parte nenhum tipo de desacato. No ímpeto da emoção, nós acabamos de alguma forma, todos somos seres humanos, dentro ou não do exercício da profissão, todos somos seres humanos, e quando nós somos agredidos, é natural do próprio ser humano que de alguma forma a gente reage. Seja verbalmente, seja fisicamente, mas nós costumamos reagir. Nem ao menos xingá-lo eu xinguei. Nem ao menos levantar o tom de... Eu falei no mesmo tom de voz dele a todo momento. E somente que estava fazendo o meu trabalho. Nunca houve nenhum tipo de contenda ou imbróglio mal resolvido entre eu e o investigador. Na verdade, nós já tivemos embates. E quem atua na área criminal sabe que embate, além de necessário, é comum. Nós estamos ali defendendo o direito do nosso cliente. Então pode ser que tenha uma autoridade que não entenda dessa forma, que a gente precise de alguma forma exigir que esse direito valha. Então os embates são normais, mas sempre dentro da legalidade. Eu não imaginava que eu pudesse ser agredido da forma como eu fui. Eu inclusive no vídeo dá para parecer que eu realmente me surpreendo com a ação do policial. Perfeito. Doutor Ayrton Trevisan, depois não? Eu ia dizer o seguinte, Roberto. Quando a gente atua, primeiro que as pessoas se acham maiores, muitas das vezes. O juiz acha que eu sou advogado porque eu não consegui ser juiz, que eu tenho algum trauma com isso, que eu tenho algum problema com isso, e eu sempre quis ser advogado. Mas quando eu vou a uma audiência defender você e o juiz, por exemplo, ameaça de te prender, eu digo a ele, Vossa Excelência não pode prender por A, por B, por C, por D. Aí você fala assim, você foi arrogante?
Pode parecer. Por quê? Porque eu fui veemente na sua defesa. E foi reativo, Claro, na verdade. claro. Né? Foi reativo, ou Claro. seja, veio uma situação, nós não temos... O doutor Lucas foi claro. O artigo 6º do Estatuto, não há hierarquia. Então, se vem uma fala, tem uma outra fala. Esse é o Estado democrático de direito. E tem um detalhe importante. O nosso telespectador aí que fez essa pergunta, não há o que justifique uma autoridade policial Perfeito, agredir, como não há o que justifique ninguém agredir ninguém. Não há o que justifique. O doutor Lucas poderia ter sido arrogante, poderia ter sido deselegante. Isso não dá o direito da pessoa agredi-lo por isso. Dá direito de representá-lo na OAB, dá direito de processá-lo eventualmente por danos morais, dá direito de processá-lo por injúria, calúnia, difamação, conforme o que aconteceu. Todos esses direitos Pode o até policial prender. pode até prender, se for o caso, eventualmente, até pode prender. Mas não pode bater. Não pode. Então isso não tem antes nessa história. Não tem antes. Não tem o que aconteceu antes que justifique o que o policial fez. Não tem. E ali Não- ficou nítido o abuso de autoridade. Claro. Caracterizado ali, pelo menos nas imagens. Por isso que precisa do devido processo legal. Porque se não tiver o devido processo legal, acaba acontecendo como aconteceu. O doutor Lucas mencionou. O próprio policial já fez a versão dele, colocou, enfim, já colocou. E isso pode já até caracterizar um outro tipo penal. Porque ele adulterou uma circunstância. Não, e tem um vídeo. É claro no vídeo ele indo para cima do Lucas dizendo: você vive me perturbando na delegacia, alguma coisa assim, e vai dar uma cabeçada nele e joga ao chão. De surpresa, na verdade, né? De surpresa. Pessoal, tá muito bom o programa hoje aqui. Vamos fazer o seguinte, nós precisamos ir para o comercial, porque é o comercial que sustenta nosso programa. Pedir para o Dr. Lucas permanecer online aí. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos aqui com os ex-presidentes da Ordem de Guarulhos, Dr. Eduardo Ferrari, Dr. Ayrton Trevisan e direto de Batatais, exterior de São Paulo, Dr. Lucas Lima, que acabou sofrendo uma violência policial muito séria nos últimos dias aí. Já voltamos. Bom, estamos aqui com os dois doutores e uma coisa que os nossos telespectadores estavam falando aqui, Dr. Nelson, André Martinez, Eva Calegari, sobre não só o que bateu, doutor, mas também os que se omitiram, não, Ferrari? Sim, eu já até tinha colocado na minha fala, foram todos inertes. Né? Ou seja, a prática de um crime não é só por uma ação, mas por uma inércia. Né? Ou seja, a omissão desencadeia certamente isso. Queria fazer um registro aqui também, Roberto, da intervenção imediata da Ordem dos Advogados do Brasil. Opa. Isso é muito importante que se diga, porque a Ordem dos Advogados do Brasil agiu praticamente instantaneamente. Menos de uma semana depois nós estávamos lá, não como uma sessão de desagravo, porque para isso também necessita de aprovação do Conselho, nós vamos muito provavelmente discutir isso na próxima sessão, mas um ato de apoio, isso tem que ser instantâneo, Roberto, Ayrton e Lucas. Por quê? Porque cada espaço que a democracia cede à arbitrariedade, esse espaço não retorna. E vejam, nós não podemos ceder nenhum espaço. A atitude do Lucas ali naquele momento fez com que despertasse toda a necessidade da OAB estar presente ali, porque o Lucas é um integrante de uma das instituições mais bem valorizadas pela sociedade, e o Lucas representa a Constituição Federal. Só que o Lucas sozinho, ele não consegue resolver. Não é? Por mais que ele tenha lá a combatividade, eu como advogado também tenho a minha combatividade, nós sozinhos não conseguimos. Por isso a instituição é importante. E a união de toda essa força perante uma arbitrariedade fez com que a situação viesse à tona e punisse, e venha a ser punido, aquele que violou tamanha prerrogativa e também o crime acontecido naquele momento. Então eu queria deixar registrado aqui também a Patrícia Vanzolini, nossa presidente, juntamente com o Dr. Luiz Fernando Pacheco, que é o nosso presidente de prerrogativas, e todos os demais presidentes de prerrogativas de todo o estado. O nosso presidente de prerrogativas também esteve lá, Dr. Leonardo Souza Costa, e todos aqueles que estiveram presentes representando a Constituição Federal. A intervenção
teve de ser imediata. E será sempre assim, Roberto. Mexeu com um, mexerá com todos. É importante o que o doutor Ayrton disse, de que aquele policial, ele não é uma autoridade. Ele é um agente da autoridade, é isso, doutor? Ele representa a autoridade. Ele representa Mal, a autoridade. nesse caso, mas representa. Eu gostaria de citar uma situação, Roberto, que ilustra bem o papel do Dr. Lucas, né? Que as pessoas não entendem que você defende o direito do seu cliente e não o crime que ele cometeu. Nós tivemos um grande advogado, Sobral Pinto, morreu com quase 100 anos. Sobral Pinto, é dele a frase de que a advocacia não é profissão para covardes. E para você ver como o advogado defende o direito do cliente e não o crime. Sobral Pinto defendia muitos presos políticos. Sobral Pinto era um homem religioso, católico, fervoroso. Luiz Carlos Prestes, comunista, foi preso. Lá atrás, na época de Vargas, provavelmente. Foi preso e estava sofrendo maus tratos na prisão. E Sobral Pinto, católico convicto, foi defender Luiz Carlos Prestes, comunista convicto. E invocou, não existia uma lei que impedisse maus tratos a pessoas, mas existia um Código de Defesa Animal que punia maus tratos a animais. Bem lembrado. E Sobral Pinto invocou o Código de Defesa Animal, dizendo se os animais têm o direito de não ser maltratados, muito menos o ser humano o teria. E deixou o tribunal numa situação bastante embaraçosa. Esse mesmo Sobral Pinto correu no DOI-CODE, quando nós tivemos a ditadura militar aqui, que muitos brasileiros morreram por conta das arbitrariedades. Sobral Pinto ia no DOI-CODE procurar os presos. Um dia o prenderam, mas ele era tão grande que ele não ficou horas e saiu de lá xingando. Então é importante que se entenda isso. O advogado não defende a conduta do cliente. O advogado nunca defende que o cliente matou alguém e ele está certo de matar. O advogado defende que ele tem uma pena justa. Se a lei dá uma garantia de ouvir uma testemunha, dá garantia de uma atenuante no crime, o advogado trabalha em cima... Garantia de um mandado de busca e apreensão. A garantia de um mandado de busca e apreensão, né? Porque a sua casa é um asilo inviolável. Só com ordem judicial se pode entrar. A não ser que esteja ocorrendo um crime naquele momento, não é? Mas não para fazer busca, para buscar provas de algo que não se sabe se existe lá, e ameaçando o dono da casa, ameaçando o filho do dono da casa, e ameaçando o advogado que foi dizer para ele o óbvio: você não pode entrar sem mandado, e se você entrar, nós vamos anular todas essas provas. Então, é muito complicado. Doutor Lucas, eu queria que o senhor soubesse que eu que consegui o seu telefone com um amigo, o doutor Leonardo Costa, que era a Comissão de Prerrogativas, para passar para o Roberto, e eu vou te dar um oi mais tarde, e para você anotar meu telefone. E eu quero que você, se você se sentir ameaçado em algum momento, que você faça contato com a gente, que nós vamos atrás, eu vou atrás do delegado Nico, que é o chefe da Polícia Civil, vou atrás do Derrite, que é o secretário de Segurança Pública, vou atrás do Kassab, que é secretário de Governo, vou atrás do Tarcísio, se for o caso. Não que eu tenha contato diretamente com essas pessoas, mas eu conheço quem conhece. E aí a coisa vai ficar bem ruim. Então sinta-se abraçado por nós, sinta a nossa solidariedade, e nós estamos aqui para o que der e vier. Como disse o doutor Ferrari, mexeu com um, mexeu com todos. Nós estamos todos junto com você. Pois não, doutor Lucas. Sim, doutor Ayrton. Sim, doutor Ayrton, muito obrigado, inclusive, pela solidariedade, não só do doutor, mas também do doutor Eduardo. Aqui pontuando, como o doutor Eduardo disse, a OAB ela teve uma reação muito. Eu tive um contato com a presidente da OAB estadual, a doutora Patrícia Gonzolini, naquela mesma data por telefone. Tive um contato com o presidente das prerrogativas do Estado, naquela mesma data, enquanto fazia exame de corpo de delito. A OAB reagiu muito rápido, e isso é muito importante, principalmente, não só para a pessoa que sofreu agressão, como eu, mas também para a classe como um todo. Eu estou, sim, sofrendo ameaças de morte,
Eu tenho recebido mensagens nesse sentido. Hoje mesmo, um cliente meu, eu consegui um contramandado de prisão. Eles foram até a casa desse cliente e falaram para ele que, por ele ser meu cliente, ele iria preso de uma forma ou de outra. Me chamaram de lixo para o meu cliente e ainda disseram que, de alguma forma, eles iriam me pegar me ameaçando. Obviamente que isso eu já reportei a doutora Patrícia Vanzolini, já reportei também a Prerrogativas Estadual, para que a gente inclua isso na representação, mas eu venho sofrendo represálias para que eu não consiga, de alguma forma, trabalhar na minha cidade, que eu nasci, inclusive, fui criado. Onde eu fui agredido foi o bairro onde eu fui criado, onde eu nasci. Então, o que eu sofri eu não desejo para ninguém, e é muito importante essa solidariedade, essa união dos advogados, porque juntos realmente somos mais fortes. O doutor Augusto Tolentino está nos acompanhando. Me disseram que o senhor não é tão belo quanto a bancada que está hoje aqui, doutor Tolentino. Eu falo mesmo, entendeu? Falou que o senhor não está muito bonito. O fotógrafo do Roberto disse que o Roberto falou: você só tirou uma foto do Augusto Tolentino e está tirando 2, 3 deles. Eu falei que a gente é mais bonito do que o Augusto Tolentino. Foi isso que aconteceu. Um abraço. É uma gente bonita danada aqui. Doutor, é justamente isso que eu estava preocupado, que era a minha pergunta, sobre o seu trabalho agora aí na cidade, né? Uma cidade pequena, é uma cidade... Eu queria saber se o comportamento dos policiais são iguais a esse que aconteceu com o senhor, ou se isso é um caso isolado dele. Se existem violência policiais aí nas periferias. Nos faça um relato, por favor. Existe sim, existe bastante violência policial. A população periférica, pobre, é a que mais sofre, infelizmente, com esse tipo de violência. Não só a violência física, mas a psicológica, a coação. Existem diversos relatos de clientes nesse sentido. Alguns clientes que estavam no local estão sendo ameaçados, a Polícia Civil tem passado no local, tem apontado com o dedo, eles andam anotando os nomes. Então, assim, eu tenho vivido momentos onde eu estou realmente envolvido nessa situação aterrorizantes, porque parece que eu não tenho um dia de paz, eu não consigo ter paz na minha vida, porque a todo momento eu estou sendo ameaçado de uma forma ou de outra. E as pessoas, elas questionam muito o porquê que talvez ele não tenha dado nenhuma manifestação, ele não tenha se pronunciado. Inclusive é um direito dele, e eu gostaria muito que ele exigisse esse direito de resposta da imprensa, porque eu gostaria muito de ouvir o que ele tem para dizer. Porque o que eu estou dizendo, eu não estou mentindo, aumentando, omitindo uma vírgula sequer. Foi exatamente com de detalhes tudo como aconteceu. E o que me deixa tranquilo é saber que eu sei que eu não estou mentindo e a minha consciência está tranquila enquanto eu durmo. E com relação à minha função aqui na cidade, eu não vou esmorecer, eu vou continuar trabalhando dessa forma. Pelo que eu entendi, eu vou sim sofrer represálias, porque isso aconteceu hoje por volta das 16 horas, onde um policial civil, colega dele, foi até a casa de um cliente, me chamou de lixo e me ameaçou. Então eu acredito que essa dificuldade eu vou encontrar, mas sinceramente eu já encontrava de qualquer forma. Então para mim não vai mudar muita coisa nessas circunstâncias, mas eu não vou esmorecer e vou continuar defendendo os interesses dos meus clientes acima de qualquer coisa, dentro, obviamente, da legalidade. Muito bem, um programa magnífico aqui hoje. Doutor Augusto Tolentino nos acompanhando, mandando um abraço para o doutor Eduardo Ferrari e doutor Ailton Trevisan. Do doutor Rodrigo Cunha, está repetindo a frase, mexeu com todos. Abraço ao doutor Lucas. Bastante, Augusto Tolentino ainda fala, prerrogativa precisam ser respeitadas. Mas como o próprio doutor Trevisan falou, não foi nem questão de prerrogativa, né, doutor? Só um crime. Prerrogativa seria se a lei autorizasse, tivesse uma previsão de que era proibido bater em advogado e ele batesse, né? Não. Mas não é o caso. É um crime comum, é um criminoso comum, agravado por ser um agente público. Perfeito. Bom, 5 minutos para terminar o nosso programa, então já vamos deixar as considerações finais do doutor Lucas
Lima, precisando de nós aqui de Guarulhos, Lucas, você já tem meu telefone. Vai ser sempre um prazer ouvi-lo. E, por favor, quando no andamento desse processo todo, entre em contato com a gente, nos passe as informações para a gente divulgar e também te apoiar. Afinal de contas, violência é uma coisa... Poxa vida, né? A polícia está ali para nos defender. Quando a gente vê um policial batendo num trabalhador, aí a coisa realmente é assustadora. Como o senhor muito bem disse, o senhor estava trabalhando. Aquela ali era a sua função. O senhor não estava ali simplesmente para prejudicar o trabalho do outro. Estava fazendo a sua função. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite e agradecer também ao Dr. Ayrton Trevisan, que acabou me cedendo o seu telefone. Obrigado, Dr. Lucas. Imagina, eu que agradeço o espaço, agradeço a exposição que é necessária. Eu, sinceramente, não gostaria de estar aqui nessa posição. É muito difícil ter que reviver esse momento, porque todas as vezes que eu falo, eu realmente revivo o que aconteceu. Eu espero que isso sirva de exemplo para que nenhum outro advogado passe pelo que eu passei e que, de alguma forma, tenha um efeito pedagógico e que todos os outros entes de segurança pública entendam a dimensão e a importância da advocacia, principalmente defensiva, principalmente criminal, que é a que mais é aviltada, que é a que mais deve ser combativa, justamente ir contra, e não ir contra, mas ir a favor da lei, e eles entenderem que nós estamos indo contra a autoridade de alguns agentes. Muito obrigado a todos, muito obrigado a todos os presentes e aos que acompanharam. Muito obrigado ao doutor Lucas Lima, direto de Batatais. Rodrigo Cunha, OAB agindo rapidamente e a sociedade sendo bem representada. Quem está nos acompanhando é Dr. José Mário, ex-secretário de Saúde de Guarulhos. Abraço a todos, em especial ao meu amigo, grande amigo Trevisan. Dr. Lucas, lamento profundamente o que o senhor está vivenciando. O que não falta no Brasil é o abuso de autoridade, escreveu o Dr. José Mário, ex-vereador e ex-secretário de Saúde aqui de Guarulhos. Leonardo Costa, como dito pelo Dr. Eduardo Ferrari, tem que cair a equipe. As ameaças sofridas pelo Dr. Lucas demonstram o porquê. E Dr. Rodrigo Cunha, PC de Batatais, tem que cair inteira. A hashtag vergonha, Dr. Rodrigo Cunha. Agradecer ao Dr. Ayrton Trevisan. Obrigado, doutor. Roberto, eu que agradeço. É importante você ter trazido o Lucas aqui no programa, porque precisa vir a público o que aconteceu, precisa vir a público as ameaças que ele tem sofrido, porque esse é o seguro de vida do Lucas. É a repercussão, é o delegado da delegacia chamar os investigadores para uma conversa, é o seccional chamar o delegado, porque um problema dessa natureza cai todo mundo. Cai o seccional, cai o delegado da cidade, cai a equipe, e não é isso que a gente quer. A gente quer que isso não aconteça mais e que esse mal policial seja punido de uma maneira exemplar, obviamente respeitando os direitos que ele tem de se defender e de fazer suas alegações. Vai ser difícil ele provar que o Lucas deu com a cara na cabeça dele. Muito difícil. Vai ser difícil, né? Mas enfim, ele pode até isso alegar se ele quiser. Mas Lucas, conte conosco, estamos aqui irmanados. É meio longinho, mas não é tão longe que umas 4 horas a gente não vai... Não é longe não, com toda certeza. Muito obrigado. Eu sinto a solidariedade daqui, com toda certeza. Um abraço, Lucas. Doutor Eduardo Ferrari, obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado, Roberto. Mais uma vez aí também estender toda a solidariedade ao doutor Lucas Lima, dizer que a OAB está à disposição, o Conselho Seccional, a Comissão de Prerrogativas, a Presidência, qualquer dificuldade em contato. Tem o doutor Leonardo Souza Costa também, aqui por Guarulhos. Aqui nós temos uma meta em dizer que não há nada, não há distância, não há nada que não possa ser feito em defesa da advocacia. Essa é a nossa grande luta, esse é nosso grande empenho. E você, Lucas, demonstrou como é fazer a defesa da advocacia, como é respeitar o Estado democrático de direito. Tanto que conseguiu o seu intento principal, que foi assistir plenamente o seu cliente, mesmo enfrentando
toda a abusividade, toda a arbitrariedade. Então, dizer que a advocacia sai gigante desse episódio triste, Certeza. evidentemente, como disse a própria Patrícia Vanzolini no discurso, não precisaríamos estar ali, ela não queria estar lá, ninguém queria, nem você queria, na verdade, doutor Lucas, mas, infelizmente, isso não é do nosso controle. Sim, é o controle, a intervenção, a ação imediata, como foi feita. Viva a advocacia, parabéns, doutor Lucas, pela sua conduta transparente, pela sua conduta reta, que só dignifica a advocacia. E quando eu disse mexeu com todos, né? Porque o doutor Lucas ali, ele é obrigado, força daquele juramento que ele fez no dia que recebeu a outorga da sua carteira, ele tem que representar a dignidade da advocacia. E isso ele fez com louvor. Parabéns, doutor Lucas. Infelizmente, toda dor da humilhação, toda dor física, só você vai suportar. Mas o apoio e a solidariedade nós podemos dividir com você. Sucesso na sua longa carreira que vem pela frente e certamente você vai fazer a diferença e já está fazendo aí na região de Batatais, na cidade de Batatais e em toda a região próspera que é a cidade onde o senhor reside. Parabéns, agradeço também mais uma vez a oportunidade de estar aqui com você, Roberto, com o grande Ayrton e também com todos que nos acompanham aí através desse canhão que é a TV TBL Comunicação. Muito obrigado. Agradecer aos três advogados. De segunda a sexta estamos aqui pela TBL Comunicação. Pessoal de Batatais, por favor, já pode se inscrever no nosso canal do YouTube, do Facebook aí, que a gente sempre está falando sobre notícias importantes aqui, não só de Guarulhos, mas também de todo o estado de São Paulo. Olha, eu fiquei realmente muito sensibilizado com o apoio, né? Eu gostaria que a minha profissão também tivesse toda essa solidariedade. Eu acho que os advogados estão de parabéns, porque num país que a violência tá tão comum, né? Essa solidariedade em torno de um membro já é fantástico. Eu sinto uma inveja de vocês. Vocês são realmente muito bons. Parabéns a todos.